me define a agricultura familiar, a importância dela no país, porque muitas pessoas confundem que a agricultura familiar, a raiz dela mesmo, né? Na verdade, a agricultura familiar, o próprio nome diz, é a agricultura da família, né? E tanto que a gente tem uma lei que define tudo isso por conta dessa diferenciação da agricultura familiar com a agricultura patronal, com o agronegócio, né? O agronegócio, muito importante também, produz commodities, né? Geralmente monocultura, né? Um grão, 2 ou 3, mas a agricultura familiar é aquela que diversifica. E emprega toda a família. E a família inteira se envolve, já por isso diz familiar. Então, talvez um pedacinho de terra tu consegue estar produzindo muito e ocupado todo o grupo familiar, né? O grupo familiar produzindo aquilo que vai para a própria mesa e para a mesa dos demais. Até o pessoal da Emater disse que às vezes a agricultura familiar com um pequeno espaço de terra produz como um grande, né? Como um grande. E tem agricultor familiar com 2, 3 hectares que não é segurado especial, porque tem que contratar gente, porque tem que botar o povo para trabalhar, além da família, mais pessoas, para poder dar conta da produção, porque é isso, né? Quando Sim. tu investe em qualquer produção agrícola que exige demanda de mão de obra, tu vai pensar a família mais alguém, né? Qual a importância dessa agricultura familiar? Essa agricultura familiar hoje para nós representa 76% do alimento que vai para a mesa do povo brasileiro. 76% do alimento é originário da agricultura familiar. Isso não é eu que inventei, isso são dados, né, do IBGE, que fez pesquisa, que fez aí o casa a casa e que chegou nesse número. E para nós o importante é saber isso. Que nós, além de produzir o alimento, não é qualquer alimento, né? E a gente tem, e hoje a gente está tendo uma disputa, uma concorrência grande com as indústrias que estão produzindo comida de faz de conta, né? E que a população muitas vezes nem se dá conta que está comendo uma coisa que não é de verdade. E isso a gente vê nessas grandes cidades, e talvez aqui em Santiago já tenha as carnes, como eles chamam, sintéticas, o ovo sintético, que tem jeito, tem gosto, mas não é, entende? Então, parece, mas não é. Parece, mas não é. A agricultura familiar, ela tem esse potencial de produzir comida de verdade, sustentável, nutrição, segurança alimentar. E é isso que para nós faz a gente acreditar que é possível continuar fazendo, né? Embora as adversidades que a gente está vivendo com o clima, né? Com o clima, com essa 2023, 2022 judiou, é difícil. 2022, 2023, 2021 também judiou bastante, né? Nós tivemos agricultores, agora mesmo nós está tendo agricultura familiar com dificuldade de produzir, porque primeiro veio chuva demais, agora chuva de menos, um sol escaldante, não tem como fazer as coisas acontecerem. Então tá dificultando. E a expectativa para 2024? A expectativa é que a gente consiga melhorar isso, que a gente consiga, que a nossa população se dê conta que é nós que vamos ter que reverter esse fator climático, né? É que com um pouquinho de cada um a gente consiga fazer as coisas engrenarem e a natureza não ficar tão revolta contra nós. Porque eu sempre penso assim que a natureza ela vai desmanchar o planeta, vai expulsar nós daqui, mas ela vai continuar, né? O ser humano tem uma vida só. É nós que temos que fazer com que a natureza seja respeitada e que a gente possa continuar produzindo da nossa forma melhor para a natureza, porque nós temos uma casa que é comum, que é de todos, e todos têm que viver dentro dela, né? E precisamos cuidar. Mas tu acredita que na prática, com todos os dilemas, ainda vai ser um ano melhor? Eu acredito que sim, né? Pelo que já choveu, pelo que já deu para perceber. Agora, nesses momentos, está sendo decisivo para muita coisa, a granagem de lavoura de soja, de milho, de feijão. Isso está sendo tudo crucial agora nesses momentos. Nós queremos acreditar ainda que vamos ter colheita, né? Nós temos uma lei que define quem é o agricultor familiar, né? Então tudo isso foi graças a essa atuação sindical. E hoje, mais do que nunca, o sindicato precisa estar na vida das pessoas. Por fatos que aconteceram, né, que mudaram a vida do agricultor e que o agricultor muitas vezes não se dá conta, nem está sabendo, a notícia nem chegou para ele. E nós, sindicato, a gente está fazendo de tudo para que o agricultor tenha essa consciência da mudança que teve, né,
de tudo que mudou Vocês na vida ajudam deles. os associados com as burocracias. Com né? as burocracias. É tanta exigência, registros e sistemas para abastecer e coisas para fazer que o agricultor não consegue sozinho, né? Claro que a gente está tendo uma geração nova hoje de filhos de agricultores que estão dominando a tecnologia. Nós temos internet no interior, tem muita coisa que pode ser feita de casa, mas tem muita coisa que ainda o sindicato tem fundamental ação para que esse agricultor não volte para o anonimato. Então é essa a nossa preocupação hoje quanto sindicato. Tem que se atentar à legislação. Tem que se atentar às mudanças que aconteceram, principalmente de 2019 para cá, né? Essas mudanças que aconteceram. Eu acho que essas mudanças podem prejudicar o agricultor? Muito, muito. Se o agricultor não se antenar de que ele tem muita coisa para fazer burocraticamente, ele vai voltar para a invisibilidade. Da pedra. Eu estou dizendo assim, ó, que hoje nós temos agricultores que vão morrer trabalhando e não vão ter direito a se aposentar, por exemplo, porque não obedeceu à mudança, e nós vamos ter agricultores que vão fazer de conta que são agricultores, mas vão ter a documentação, vão abastecer o sistema e vão ter os direitos que o agricultor, talvez, que morreu trabalhando, não vai ter. Então é essa hoje a nossa preocupação quanto sindicato. E eu estou sempre falando isso onde eu posso. Nós temos um informativo sindical que eu falo praticamente toda semana a mesma coisa. Não brinquem. Não brinquem. Nós precisamos fazer aquilo que hoje nos foi dito que tem que ser feito, né? Então, se nós não fizer isso, a gente corre o risco de voltar para o passado, das mulheres voltar para a invisibilidade, dos homens voltar para lá para 1971, né? Onde eu recebia meio salário mínimo, e nessa última reforma da Previdência que aconteceu, que ferrou com o trabalhador, todos eles, o trabalhador urbano tem gente que não vai morrer trabalhando e não vai se aposentar mais, né, pela mudança da lei. E o rural não entrou na reforma, e a reforma para o rural era para ser o desvinculamento do salário mínimo da aposentadoria, né, e o nosso medo era esse. Em 5 anos, nós ia voltar para o meio salário mínimo de novo, né, nós brigamos 3 anos para não entrar na reforma. E a gente conseguiu, de certa forma, barrar algumas coisas que depois o decreto veio para dizer o que tinha que ser feito, e é esse decreto que hoje nos preocupa. Que preocupa. Mas vocês têm uma boa representatividade. O sindicato aqui é considerado forte, 1.600? Sim, o nosso sindicato hoje na região, né, nós temos, como eu estava falando antes, nós temos a Regional Sindical Santa Maria, que é a nossa, né, daqui da região. Desses 7 sindicatos que a gente faz parte, nós estamos hoje, aliás, no mês passado, no ano passado, em novembro, nós estávamos em 2º lugar na região. E nós não temos o fechamento porque a FETAG nos manda um relatório, porque a gente paga mensalidade para a FETAG também, baseado naquilo que o associado paga para nós, a gente repassa para a federação e para a confederação. No final do mês de novembro, no relatório que veio da FETAG, o nosso sindicato estava em 2º na região, tá? A gente sempre foi 3º, né? Cresceu. O ano passado a gente cresceu. O nosso quadro social talvez não vá fechar o mesmo número que fechou em 2022, porque só esse ano que passou, Sandra, em 2023, nós perdemos muitos associados para a morte, né? Muitos. Nós tivemos assim dias que morriam 2 associados. Que triste. É triste. Porque as pessoas, os aposentados nossos, né? E a gente tem associado hoje que tem mais de 100 anos. Ainda temos. E infelizmente a morte o ano passado levou muitos dos nossos. Foi. Hoje tu trabalha basicamente com o que é a tua propriedade na Vila Branca? Lá na nossa propriedade a gente produz muita coisa ainda. A horta sempre cheia, né? Permanece a nossa horta. Muita coisa para alimentação nossa e dos animais, para o consumo próprio. Nós temos lá em casa, a gente planta bastante milho. O nosso carro-chefe sempre foi o milho por conta dos animais e também de um moinho de farinha de milho que nós temos lá na nossa casa. Esse milho vocês conseguem vender essa farinha? Sim, a gente faz farinha de milho. Nós moemos o milho para quem leva, né? A gente tem esse nosso moinho lá, era do meu falecido pai, já tem mais de 40 anos. De pedra. Isso aqui em Santiago é raridade. O pessoal de Jaguari traz muito. De moinho de pedra é melhor? Com certeza. Não puxando brasa pro meu assado, mas é diferente. Tu compra uma
farinha que é moída nos moinhos a martelo, que chamam, ela fica mais grossa e ela é diferente. A moída na pedra ela é mais fininha. Então ela tem uma diferença que é só quem vai... Quem entende. Quem entende e quem come de uma e do outro que vai saber, né? E a gente tem, graças a Deus... E aonde vocês vendem esses produtos? A gente vende em casa. Em casa, vai lá. Vai, quem pede o trago na cidade. Mas o milho, a produção também é para o gado. É tudo para ovelha, para porco, para galinha. E isso vocês produzem daí? Criamos, a gente comercializa gado, agora nosso, né, a gente continua nisso também, né? Sempre tivemos. As vacas de leite não temos mais, só para consumo, mas o gado de corte... Então ainda tiram leite? Ainda tiramos, sim. Nós precisamos nos alimentar bem, né? Sim. Então, nós já contamos a tua história, né, Nélida? Tu é natural de Bento, sempre teve na luta, né, na agricultura familiar, passou maus bocados na infância, mas isso te construiu a mulher forte que tu és. A gente já contou essa história, eu fiquei muito impressionada, encantada. E depois naquele dia, Sandra, que eu estive aqui, que a minha história foi para a boca do povo, como se diz, né? Realmente muitas pessoas conversaram comigo, disseram, olha, eu não sabia que tu tinha passado por tanto. Eu digo, é por isso que eu digo que o rádio é uma coisa fantástica, né? É fantástico, né? Por esses momentos, porque as pessoas nos conhecem através da rádio. E tu sabe que tu é uma mulher assim, bonita, né? Uma mulher que a gente sabe forte. Não, a gente não imagina, né, o teu processo, a tua estrada, né? O quanto tu sofreu junto à tua família, passou por muitas privações, né? Mas nunca perdeu a fé, né? Tu é uma mulher de fé. Com certeza, eu sou. Tanto de fé que tu vai organizar até a festa da padroeira. Até a festa da padroeira. Mas tu construiu um nome no sindicalismo também, né? Porque tu falou, agora tu com ser mulher, ainda mais dá para dizer num retrato onde se prevalece, na agricultura prevalece o homem, embora a mulher esteja ali trabalhando. E no sindicalismo rural é da mesma forma, né? Muito forte na presença masculina. O masculino, tanto que no início do movimento sindical, as mulheres não podiam ser sócias do sindicato, nós não tínhamos essa condição, né, de associada, nós só conseguimos fazer isso depois da Constituição de 88, pela luta das mulheres estarmos inseridas lá na Constituição como trabalhadora rural, e as mulheres buscaram o seu espaço no sindicato. Não tinha nem direitos, né? Não tinha direito nenhum, não tinha reconhecimento nenhum. Que ano que a mulher conseguiu a aposentadoria? Conseguiu se aposentar? Lá em 1988, foi inserido lá, junto à Constituição Federal, o reconhecimento dessa categoria, da mulher como alguém que trabalha, né? E daí tu imagina aquelas antes desse período que morreram trabalhando. Lá em 71 foi criada a lei de aposentadoria de meio salário mínimo para os homens agricultores, as mulheres não. Então se a mulher só teria o meio salário mínimo se o marido falecesse. Ela não ia ter nunca, se ela ficasse trabalhando a vida inteira, o marido não morresse antes dela, ela não ia ter, né? Então em 71, não tinha segurança nenhuma. Meio salário mínimo, 88, o reconhecimento dessa mulher, né, que estava invisível. Eu sempre estou falando isso, né, porque até então a mulher agricultora morria trabalhando, e daí a gente olha para o nosso passado, das mães, avós. Quanta injustiça. Quanta injustiça, quanto trabalho, porque tu pensa numa sociedade que ainda é machista hoje. E a mulher fazia toda a questão da agricultura, o trabalho na roça, e depois chegava em casa, toda a parte da casa. E dar conta de tudo. E naquele tempo que não tinha luz, não tinha água. E muitos levavam os filhos. Era 8, 10, 12, 20 filhos, né, que criavam, não é como agora, que é 1 ou 2 ou 3 no máximo. Então, essa mulher teve visibilidade em 1988. Ou até vice, ou algum cargo eletivo, né, através de um partido político. Essa ideia morreu? Na verdade, eu já tive convite de novo, né? Tu é filiada ao Progressistas? Isso, já tive convite de novo e descartei na mesma hora por conta que eu não me identifico como uma política partidária. Eu me identifico como uma política sindical, né? Sim. Na política sindical eu acredito que eu consigo até fazer mais do que dentro de um partido, né? Dentro de um cargo político que vai me limitar bastante. E assim, onde a gente está, não, a gente busca com todos os partidos políticos, a gente conversa e faz com que a vida das pessoas melhore. Para muitas pessoas ainda tem o preconceito de ser sindicalista? Ainda tem, principalmente mulher, né?
e a gente sabe que na nossa categoria, na nossa área, eu acredito que aqui em Santiago eu consegui superar esse preconceito já na outra gestão, né? Porque na primeira gestão, eu lembro como se fosse hoje, tinha pessoas que não entravam na minha sala, que não queriam nem conversar comigo, né? Porque associados mesmo? Associados nossos. E aí depois que eu voltei para a FETAG, dali 2 anos, eu encontrava essas pessoas na rua e eles diziam que está fazendo falta. Então eu ficava feliz, né? Sim. Porque esse tem que mostrar o teu trabalho. Na verdade, a gente tem que mostrar, tem que provar. Sendo mulher, tu tem que fazer 10 vezes melhor. 10 vezes, acho que nem é só 2. 10 vezes. Que tu é melhor, que tu pode fazer, que tu é capaz, que tu tem condições, né? Isso a gente enfrenta direto. Aqui e lá no FETAG não é diferente, né? A gente sabe disso. E o que me fez, talvez, assim, hoje ficar feliz com a volta é porque a gente luta pelas mulheres, né, Sandra? Você também é uma pessoa assim, que batalha muito pela nossa causa feminina e eu acredito que não tem como não ficar feliz. Tu recebe o reconhecimento. Tu reconhecer, né, ser reconhecida e saber que nós precisamos estar, porque a gente lutou para isso, né? Tipo, lá na FETAG, nós temos, no movimento sindical em si, até hoje, até essa semana lá em Santa Maria, eu tive que bater na mesa e dizer que a gente precisa de cotas. Que se eu estou hoje dentro do sindicato, é porque lá atrás foi colocado no papel que o sindicato tem que ter no mínimo 30% da representação de mulheres na diretoria do sindicato. Senão isso não aconteceria. Senão eu não estaria. Eu também defendo as cotas. A juventude hoje é 20%. E aí nós temos assim, atritos a nível de Estado. Se tivermos igualdade, né, não precisaria. Por não entender que a juventude é importante nesse processo. Né? E nós aqui em Santiago a gente consegue hoje ter um tesoureiro jovem. A nossa diretoria conseguimos cumprir desde da outra diretoria a regra do percentual de mulheres, percentual de jovens, não falta pessoas para estarem no lugar. E a gente tem que lutar por isso todos os dias, né? O que o sindicato, o que a Lérida, olhando para todo esse processo, toda essa estrada sindical tua e do próprio Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o que efetivamente o sindicato fez ou tem feito por esse associado? Porque eles são livres para serem associados ou não. Sim. Né? Então vocês têm um trabalho dobrado que é convencê-los a ficar. Tem que convencer a pessoa que o sindicato é uma ferramenta importante, né? O que eu sempre estou falando? Se nós for olhar para o nosso passado, né, nosso passado de agricultor, antes do sindicato e hoje, depois do sindicato, nós temos a nossa federação fez 60 anos em outubro do ano passado. Nós temos sindicatos no estado que já tem 61, 62, né? Porque antes da federação já teve sindicato. Se nós for olhar o passado da agricultura familiar, o que nós tinha e o que a gente tem hoje, eu não tenho dúvida de dizer que 100% daquilo de bom que a gente tem no interior, das conquistas que nós temos, das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, foi porque tem sindicato, né?